Lucas capítulo 15 fala da história de um pai que tinha 2 filhos e num determinado momento o filho mais novo decidiu cuidar da sua vida à sua maneira e pediu que o pai pudesse dar a ele a parte da herança que lhe cabia. E o pai assim o fez e algum tempo depois então esse jovem decide viajar, ir para um lugar distante, viver a sua vida da maneira como ele desejasse. E ele vai para esse lugar distante, a Bíblia não fala qual é esse local, mas relata o que acontece com esse jovem lá. Ele vai gastando o seu dinheiro de forma irresponsável, até que ele fique completamente sem dinheiro e uma grande fome se abate sobre aquela região e ele então começa a passar necessidades. Vai trabalhar com um homem que criava porcos e a Bíblia relata que havia o desejo no seu coração de comer as vagens que eram dadas como alimento aos porcos, mas nem isso ele conseguia. E num determinado momento ele cai em si, percebe e lembra que o pai cuidava muito bem dos seus funcionários, cuidava muito bem das pessoas que estavam debaixo do seu cuidado e decide ir em busca do seu pai. E no caminho ele vai planejando o discurso que ele faria para o pai, dizendo: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata apenas como um de seus empregados que já vai satisfazer as minhas necessidades. E o que ele esperava então era o Deus, o Pai, já que esse Pai é uma representação do nosso Senhor, ele esperava um pai que fosse lhe dar uma lição de moral, um sermão, dizer a ele: eu te falei que essas coisas não aconteceriam da forma boa, de forma correta, eu sabia que você ia quebrar a cara, e ele então vai nessa expectativa. E apesar de nós podermos compartilhar muitos aspectos dessa história, nós podemos ficar aqui por semanas compartilhando esse assunto, eu quero ressaltar com você apenas 2 realidades tremendamente importantes no relacionamento dos filhos com os pais, mais especificamente, nesse caso, de Deus com os seus filhos. O primeiro desses aspectos é que o Pai, Deus, usa cada circunstância da nossa vida para nos conduzir em direção ao que há de melhor para nós. O pai sabia que o filho não viveria bons momentos, mas ainda assim, utilizou cada uma dessas circunstâncias para que o filho caísse em si, se arrependesse, entendesse o verdadeiro valor que a família tinha, que o pai tinha, e apesar de todas as consequências que vieram da decisão desse jovem estarem sobre a vida dele, ainda assim, cada circunstância foi utilizada pelo pai para que esse filho pudesse ser abençoado, pudesse amadurecer e pudesse crescer. E assim Deus faz com a nossa vida. Ele usa cada circunstância, cada momento, cada erro nosso, cada falha nossa, cada decisão incorreta para nos conduzir ao caminho da verdade, da justiça, para nos conduzir a Cristo Jesus. E a segunda realidade que eu queria ressaltar é que o Pai ama incondicionalmente. O trecho mais bonito desse texto fala que o pai viu de longe, quando esse jovem voltava para casa, o pai o viu quando ele ainda estava longe, e corre, e o abraça, e o ama, porque não importava para o pai quais tinham sido os erros do passado desse filho, não importava para o pai se ele tinha tomado decisões erradas, até mesmo desonrado a família e desonrado a autoridade do pai, esse pai decidiu amá-lo. E o jovem então, com aquele discurso pronto, começou aquele discurso e o pai o ignorou e simplesmente faz com que os seus empregados trouxessem para ele uma boa roupa, um anel, restaurando a ele a identidade, restaurando a ele a família, e deu uma grande festa para celebrar o retorno daquele jovem, porque esse é o amor do pai, não um amor que faz com que as consequências desapareçam, mas um amor que restaura, um amor que coloca de volta no lugar a realidade que Ele mesmo planejou para cada um de seus filhos. E é esse o amor que Deus tem por você. Que Deus te dê uma ótima semana, que Cristo possa reinar sobre você e sobre sua família essa semana, em nome de Jesus.